Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa, depois de uma batalha, que foi uma batalha para conseguir entrar hoje na live, porque não sei o que aconteceu. Aconteceu tudo e mais um pouco. Foi muito complicado entrar hoje, mas graças a Deus estamos aqui ao vivo, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga. Eu sou especialista em direito público, especialmente no direito administrativo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o reequilíbrio econômico-financeiro oriundo da pandemia da Covid-19 em contratos de obras e serviços de engenharia. E qual foi a motivação desse vídeo, né? A motivação é que foram diversos questionamentos que eu recebi a respeito do tema. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que precisa conter no pedido, como deve ser analisado esse pedido. Então, sem mais delongas, que já demoramos muito, né? Vamos para o vídeo. Pessoal, é do conhecimento de todos que a pandemia da Covid-19 ela afetou o valor dos serviços contratados pela administração pública em geral, de modo que a composição de seus preços, mão de obra, equipamentos, encargos e outras despesas, pode ter sofrido alterações de valor para mais ou para menos de acordo com o ramo de atividade e o item do serviço da planilha orçamentária. Lembrando que a possibilidade de revisão contratual para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, ela foi acolhida no artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, como também no artigo 65, inciso 2, a linha D e parágrafo 5º da Lei 8666 de 93, no artigo 81, inciso 6º e parágrafo 5º da Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais, e nos artigos 124, inciso 2, a linha D e 134 da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Essa viabilidade ela é amparada pela doutrina e jurisprudência para quê? Para a manutenção das condições dos interesses acordados quando decorrente de fato extraordinário e imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que venham a comprometer o equilíbrio contratual, fundamentada na teoria da imprevisão e independe de previsão expressa no contrato administrativo. Pois bem, a pandemia da Covid-19, né, utilizada como um como fato gerador do reequilíbrio econômico-financeiro, ela não significa a renúncia de uma solicitação de equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. É fundamental a identificação dos fatos que acarretaram a necessidade de modificação do valor contratado e a comprovação documental cabível, devidamente antecedida de uma análise criteriosa do objeto, com análise do reflexo nos preços contratados de todos os serviços, a fim de demonstrar de forma cristalina que as condições de mercado elas foram alteradas e tiveram um grande impacto nos preços dos serviços contratados. O que temos que ter em mente é que a situação pandêmica que vivemos, ela não é definitiva e não é de se esperar que possam ser encontradas soluções definitivas nesse momento para todas as situações que advêm desse quadro que compromete toda uma cadeia produtiva e, em particular, das contratações públicas. As condições de mercado, elas devem ser periodicamente avaliadas e levar em consideração seus reflexos no âmbito das contratações públicas, a fim de adequá-las às realidades de cada período. Essas circunstâncias, elas devem ser consideradas em relação aos fatos que ensejam acréscimos e decréscimos do valor do contrato.
Nesse sentido, o reequilíbrio contratual, almejando o equilíbrio econômico-financeiro inicial, ele é passível de ocorrer durante qualquer contratação, desde que as partes demonstrem analítica e justificadamente a variação dos componentes de custos que o torne necessário para a justa remuneração do serviço. Então, a análise ou a elaboração de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ela deve obedecer aos requisitos legais, inclusive nos pedidos de reequilíbrio que utilizam a pandemia como fato gerador do seu desequilíbrio contratual. Desse modo, para evitar confusão, vamos relembrar as diferenças conceituais básicas entre reequilíbrio, que também é conhecido como revisão, recomposição, realinhamento e o reajuste. No reajuste, o objetivo é o quê? É preservar o valor do contrato em razão da inflação. Ele possui as seguintes características básicas: tem que ter previsão em edital ou cláusula contratual, ele tem que estar vinculado a fato previsível e a necessidade de reposição inflacionária não extraordinária, preserva o equilíbrio econômico-financeiro existente, ocorre com periodicidade mínima de 12 meses da proposta ou do orçamento da administração. Detalhe, isso se a gente considerar a Lei 8666 de 93. E por que eu estou falando isso? Porque eu falei o seguinte, que o reajuste ele decorre do orçamento ou da proposta, certo? Mas a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, ela registrou que a data base do reajuste, ela deve estar vinculada à data do orçamento estimado e que pode ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. O reajustamento, ele possui como espécies o reajuste e a repactuação. O que é o reajuste? O reajuste ele é designado para situações em que a correção se dá por meio de fixação de índice geral ou setorial previamente definidos. Já a repactuação é para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, por meio de análise de planilha de preço e novo acordo de convenção ou dissídio coletivo. E o reequilíbrio econômico-financeiro, ou como também é conhecido, recomposição, revisão ou realinhamento. Qual o objetivo? O objetivo é restabelecer o equilíbrio do contrato em razão de fatos supervenientes com consequências incalculáveis. E quais são as suas características básicas? As características básicas são as seguintes: ele decorre diretamente da lei, independe de previsão contratual. Ele se refere aos fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação. Ele restaura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não depende de periodicidade mínima. Então, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, ele poderá ser concedido quando for necessário restabelecer a relação econômica que as partes pactuaram inicialmente. E quando reconhecer que é necessário restabelecer essa relação econômica, quando ocorrerem alterações econômicas imprevisíveis, tornando inviável ao particular executar o contrato nas condições originalmente previstas. Desse modo, a manutenção dos exatos termos pactuados nesse cenário, né, alterações econômicas imprevisíveis, levaria à ruína de uma parte e ao enriquecimento desproporcional da outra parte. Portanto, nesse tipo de realinhamento, é fundamental a aplicação da teoria da imprevisão, que pressupõe a conjugação dos seguintes requisitos:
Então, nós temos o quê? Imprevisibilidade do evento ou incalculabilidade de seus efeitos. Inimputabilidade do evento às partes, as partes não tiveram culpa. Grave modificação das condições do contrato. O que é isso? É o impacto dessa situação, impacto real do fato gerador. Nexo causal entre o fato e o adimplemento contratual, impeditivo ou retardador das obrigações. A teoria da imprevisão ela está prevista no campo das alhas extraordinárias. Caso vocês queiram maiores aprofundamentos, né, sobre esse assunto, nós temos um vídeo que trata só de alhas. Então, como eu falei, a teoria da imprevisão ela se encontra situada nas alhas extraordinárias, que podemos dizer que são circunstâncias que conferem a característica de mutabilidade aos contratos administrativos. São eles. Eu vou ter o fato do príncipe, fato da administração, caso fortuito ou força maior e interferências imprevistas. Para não alongar muito esse vídeo, falando de cada característica, né? Eu vou apenas apresentar um resuminho de cada uma delas. O fato do príncipe, nós podemos dizer que seriam atos gerais do Estado que oneram indiretamente o contratado. Por exemplo, o aumento de uma alíquota, o ISS-QN. O fato da administração, nós dizemos que são atos ou omissões da administração que refletem diretamente no contrato. Por exemplo, a paralisação da execução contratual por ordem da administração. O caso fortuito ou força maior, né, que seriam eventos imprevisíveis ou inevitáveis que impedem ou oneram a execução do contrato. Exemplo, a pandemia. E as interferências imprevistas são fatos imprevistos pré-existentes que oneram, mas não impedem a execução. Como exemplo, podemos citar o seguinte: quando na execução de uma obra pública se encontra um terreno rochoso e não arenoso, como previsto no projeto da administração, ou a passagem de canais ou dutos subterrâneos não revelados no projeto em execução. Lembrando mais uma vez que em vídeos anteriores falamos com profundidade sobre as alhas, tá bom? Pois bem, para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato solicitado pelo contratado, o que a administração tem que verificar? Ela tem que verificar os custos dos itens constantes da proposta contratada em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio. A defasagem econômica dos itens da planilha de custos apresentada pelo contratado que ocasiona o desequilíbrio do contrato. Verificar também ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato, seja para mais ou para menos. O pedido para o exercício desse direito deve ser instruído com informações qualitativas e quantitativas detalhadas que comprovem o desequilíbrio. Em caso de deferimento do pedido, a outra parte ela tem o dever de recompor as condições iniciais do contrato por meio da revisão de preços originalmente previstos. Detalhe: faz-se necessário demonstrar que a ocorrência de fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis posterior à celebração do contrato que altere substancialmente a sua equação econômica financeira e para o qual a parte prejudicada não tenha dado causa, tá? Pessoal, é fato, né? É notório que a pandemia da Covid-19 ela pode ser considerada evento extraordinário. Como forma exemplificativa, eu cito o parecer 261 de 2020 da AGU, né, Consultoria Jurídica da AGU, junto ao Ministério da Infraestrutura,
que proferiu o enquadramento da pandemia da Covid-19 na área extraordinária, o que possibilitaria o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base na teoria da imprevisão. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ele já reconheceu por meio do parecer em consulta número 012 de 2021 que a pandemia da Covid-19 ela pode ser considerada uma possível justa causa para a aplicação do princípio da imprevisibilidade e, subsidiariamente, quando adequado, da teoria da onerosidade excessiva. Entretanto, atenção, não é possível sustentar a aplicação automática do disposto na linha D, inciso 2, do artigo 65 da Lei 8666 de 93, sem considerar o quê? Sem considerar as consequências da pandemia para a administração pública, cujas receitas foram substancialmente reduzidas e cujos gastos foram igualmente aumentados, bem como particularidades que envolvem cada tipo de contratação. E por quê? Porque o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Público, que chamamos carinhosamente de LINDB, ela reforça a impossibilidade de tomada de decisão administrativa com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. No caso da pandemia, quais foram as consequências? As consequências da pandemia, elas trouxeram para cada tipo de contrato alterações nas condições que foram previstas em sua origem. E, portanto, elas devem ser avaliadas caso a caso, sendo possível que para determinado contrato os preços dos insumos eles tenham diminuído, ao mesmo tempo que os preços tenham se elevado em outro tipo de contrato. Desse modo, o reequilíbrio ele deve ser realizado de forma individualizada, sendo esta uma das justificativas do entendimento jurisprudencial. Sendo assim, prevalece a necessidade de avaliação da planilha de composição de custos nos orçamentos licitatórios, analisando o item que aumentou, como também o que reduziu, mantendo-se o critério de preços utilizado para o contrato original com base no fato gerador. Destacando, pessoal, que a pandemia, ela também trouxe, como eu falei, consequências para a administração pública, cujas receitas sofreram drásticas reduções. Frente ao quê? Frente ao aumento significativo dos gastos, de modo que a administração ela também ficou fragilizada com relação à capacidade de pagamentos. Qualquer forma de onerosidade injustificada ou excessiva nos contratos públicos pode causar desequilíbrio das próprias contas públicas, já que teríamos um aumento da despesa em um contexto de diminuição das receitas. Esse assunto ele gera dúvidas, questionamentos. Por isso, eu vou apresentar para vocês algumas perguntas e respostas que são feitas diariamente sobre o reequilíbrio decorrente da pandemia da Covid-19. Vamos lá. A quem cabe solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? A responsabilidade acerca da solicitação de reequilíbrio financeiro do contrato é do requerente, o interessado, sendo necessária a apresentação de fundamentação justificada. A parte prejudicada, ela deve solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nas hipóteses expressamente previstas em lei. É possível a administração, mediante acordo com o contratado, restabelecer o equilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Cabe à contratada demonstrar em detalhes e devidamente motivada e justificada a necessidade do reequilíbrio.
Qual o período de aferição que devemos considerar? A necessidade de uma análise global do contrato não remete a uma avaliação estática, válida para o período contratual. A alternativa mais adequada em momentos de incerteza passa pela adoção de soluções analisadas caso a caso, sujeitas à revisão periódica, geralmente em cada medição, normalmente mensal, em virtude de possíveis mudanças no quadro da estrutura de preços dos serviços gerados pela pandemia. A limitação percentual para o reequilíbrio econômico-financeiro? Não. Não há limitação legal para o percentual máximo relativo ao reequilíbrio contratual. Portanto, não é aplicável o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666 de 93 às situações motivadoras do reequilíbrio. Aqui eu estou falando do percentual de 25%. Então, você não está limitado a esse percentual de 25%. Qual a data base do reequilíbrio econômico-financeiro? O reequilíbrio ou a recomposição, ele deve ser concedido da data da ocorrência do fato gerador, haja vista os requisitos motivadores do reequilíbrio e a necessidade de sua comprovação. O reequilíbrio econômico-financeiro, ele não está vinculado a qualquer índice de preço. O que a administração deve observar ao analisar um pedido de reequilíbrio financeiro? 2 pontos são importantíssimos que devem estar presentes em um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Logo, eles serão objeto de análise por parte da administração. Quais são eles? Eu vou ter adequada motivação. O que é isso? É crucial o respectivo nexo causal entre a pandemia e o contrato firmado, levando em consideração o cenário, as legislações e orientações vigentes à época da ocorrência do fato gerador, o que afasta o reconhecimento automático do direito objetivo ao reequilíbrio de forma abstrata e geral. Desse modo, a tese do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo apenas pode prevalecer se comprovada por documentos a superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, como também de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, nos moldes do artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93 e também os outros normativos que eu citei no início do vídeo. Importante comprovar os impactos, acentuados nos contratos em andamento em relação ao quê? Aos aumentos imprevisíveis, atentando-se para o baixo reflexo em contratos cujo serviço questionado já esteja em estágio avançado de execução, sendo necessário a demonstração de que não possa ser suportado, confrontando-se o restante com o total de medições já realizadas. Também, dentro das demonstrações, cabe o quê? A comprovação da aquisição dos insumos em momentos contemplados pela superveniência indicada, como também demonstração de que tal situação não decorreu de atraso ou redução de ritmos de responsabilidade do requerente, do contratado. Segundo ponto, demonstração técnica da necessidade do reequilíbrio. A avaliação do desequilíbrio, ela deve ser conduzida sem deixar de levar em consideração a variação global do contrato frente os efeitos da inflação e seu respectivo comportamento em um cenário de normalidade de mercado. Isso significa que a mera variação de preços ou flutuação cambial, ela não é suficiente para a realização do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como também
não são motivos suficientes as situações de intempéries e oscilações naturais do mercado. Por quê? Porque são fatores de risco inerentes ao próprio exercício da atividade econômica. Aqui a gente está falando da área ordinária. Desse modo, é crucial a presença de uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, 65, inciso 2, a linha D da 8666 de 93, associada a quê? A demonstração objetiva de que a execução ela se tornou excessivamente onerosa para a contratada, tendo por base o quê? Referências jurisprudenciais e ou estudos técnicos que tratam do assunto, ou ainda comprovação de que houve perda na sua margem de lucro. A demonstração da onerosidade excessiva, ela deve ser pautada em critérios objetivos. Para quê? Para conferir maior segurança a essa análise. Uma forma exemplificativa para tal demonstração pode ser contabilizar o impacto financeiro frente ao lucro líquido. Outra possibilidade pode ser pela estipulação de percentuais mínimos de onerosidade, seria o sobrepreço contratual, respaldados em quê? Em estudos ou elementos que produzam maior segurança na análise para caracterizar a incidência da teoria da imprevisão. Em sede de comprovação de sua necessidade, convém apresentar os custos inicialmente considerados, apresentados com a proposta frente aos custos efetivamente sofridos. É fundamental comprovar que a aquisição do insumo pela contratada ela ocorreu no período indicado e que sofreu impacto de reajustes extraordinários. Um aspecto importante a se considerar também é a avaliação sobre a manutenção do ritmo normal da obra ou da redução do ritmo do contrato, sua suspensão, rescisão ou a redução quantitativa ou qualitativa do escopo. Além disso, convém indicar se os itens almejados, eles fazem parte das tarefas críticas do cronograma, ou seja, aquelas tarefas cujo atraso impacta diretamente no prazo final da obra, ou se podem ser postergadas para a aquisição do insumo em um cenário futuro, né, mais favorável. Então, pessoal, o reequilíbrio ele deve ser concedido considerando a data da ocorrência do fato gerador, haja vista os requisitos motivadores do reequilíbrio e a necessidade de comprovação. Compete exclusivamente à administração, através do seu serviço técnico contábil, proceder à análise devida das planilhas reequilibradas apresentadas, em conformidade com o disposto pelas normas, de modo a verificar se os valores apresentados pela empresa eles se encontram em conformidade com o estipulado pelos normativos envolvidos. A administração, antes de conceder o reequilíbrio, ela deve confirmar se os valores indicados nas planilhas e os prazos para o início de sua vigência estão corretos e correspondem ao instituído legalmente, mediante manifestação técnica expressa. Enfim, a adoção de critérios objetivos para a demonstração do desequilíbrio, respaldado em elementos suficientes, ele conduz a uma boa prática na análise e concessão de reequilíbrio econômico-financeiro para contratos de obras e serviços de engenharia. Então, por hoje é só, pessoal. Até nosso próximo encontro. E fiquemos com a sabedoria da água. Ela nunca discute com seus obstáculos, ela simplesmente os contorna. Que Deus abençoe a todos.